Apresentando Alexandre Oliveira. Ok? Gravando? Olá, seja muito bem-vindo ao Check-up da Saúde. Hoje, seja muito bem-vindo porque nós iremos falar sobre saúde mental. Aqui a gente conversa com especialistas para explicar saúde, prevenção, diagnóstico e qualidade de vida de forma clara, prática e sem complicação. Para hoje, estamos aqui entrevistando o Dr. José Maicon. Ele é médico clínico e também com foco em especialista em saúde mental. Nesse episódio de hoje, iremos falar sobre ansiedade, insônia, cansaço, tristeza, falta de energia, mudanças de humor como um todo, né? Nada melhor para a gente conversar aqui hoje com o Dr. Maicon, porque ele é especialista na área e irá trazer para a gente muitas estratégias e também esclarecer muitos assuntos quanto a esse tema muito importante que, principalmente pós-pandemia, né, Dr. Maicon, aflorou na humanidade, né? A questão da ansiedade. Tudo agora é ansiedade, né? Seja muito bem-vindo aí ao nosso Check-up da Saúde, doutor. Alexandre, agradeço o convite. É sempre muito bom estar falando sobre saúde mental, porque a saúde mental tem a ver com qualidade do sono, com a saúde física, com o bem-estar no cotidiano. E, assim, conforme você mesmo disse, a gente vem percebendo o quê? Que esses temas relacionados ao adoecimento mental, eles têm ficado cada vez mais comuns, né? No dia a dia, sim, nas redes sociais, e junto com isso surgem as dúvidas, né? As pessoas muitas vezes sentem dúvida em saber, eu tenho um adoecimento mental ou isso que eu tô sentindo faz parte do prosseguimento, né? Da vida cotidiana, da vida normal de um ser humano. A ansiedade, ela aflorou mais pós a pandemia, que o senhor falou ali, né? As redes sociais, o dia a dia, a correria, parece que a nossa hora, 8 horas é insuficiente. Isso são fatores ou realmente a gente entende que a mídia social ela vem aflorando cada vez mais a ansiedade nas pessoas? Olha, a gente tem vários estudos que trabalham, que tentam saber um pouquinho sobre isso, né? E os resultados são diversos. Sim, as redes sociais têm influência com o adoecimento psíquico relacionado à ansiedade, principalmente, pela maneira de funcionamento, informações rápidas, informações breves, que muitas vezes despertam gatilhos de preocupação, de comparação. Então, tudo isso favorece o adoecimento psíquico, né? Quando a gente pega uma pessoa, por exemplo, que tem um quadro de ansiedade, uma pessoa que tem uma preocupação maior sobre o estágio da vida que ela está vivendo, sobre onde que ela deveria estar em termos de status social, por exemplo. Entendi. As redes sociais vão acabar sendo um gatilho, às vezes para uma válvula de escape, por exemplo? Assim, também, né? Mas nesse sentido que eu tô falando, mais no sentido de comparação. Imagina uma pessoa que vive ali o começo da vida adulta, e a gente sabe que a gente vive um país hoje em dia que está em crise, um país que está com uma inflação mais alta. Então, uma pessoa que vê um jovem que aos 23 anos, por questões diversas, conseguiu atingir lá a liberdade financeira, a primeira casa. E essa pessoa que está utilizando a rede social, vendo essa outra pessoa, o par dela, na mesma idade, uma pessoa muitas vezes que tem similaridades de pensamento com ela, atingindo pontos que ela não conseguiu atingir na vida, ela vai acabar se comparando. E essa comparação, muitas vezes, ela vai exercer uma pressão negativa sobre essa pessoa. Entendi. E se ela tiver, por exemplo, fatores genéticos, fatores biológicos que predisponham ela ao adoecimento psíquico, ela pode abrir, por exemplo, um quadro de ansiedade. Assim, isso pode acontecer e a gente vê acontecendo. Então, esse perfil de comparação realmente é preocupante, né? Porque a gente entende, lógico, né, são vários fatores, então a gente entende que o fator financeiro também é um dos fatores principais, mas a gente entende no contexto que essa parte de comparação entre, por exemplo, um adolescente, um jovem, né? Vamos colocar um jovem aí de 25 anos, como você falou, de 25 anos, que já conseguiu a independência financeira e o outro não conseguiu, isso é comum hoje no consultório? Sim, com certeza, assim, cada vez mais comum, inclusive. Durante as consultas, muitas vezes, a gente tenta não só focar na parte da medicação, medicamentosa, né? Na parte biológica ali do transtorno depressivo, sim, porque a gente sabe que as medicações vão ter sua eficácia. A gente vai além disso, em tentar saber também como que é o modo de funcionamento daquela pessoa no dia a dia. Ao que ela está exposta de risco social, muitas vezes. A gente vai investigar quanto tempo de tela essa pessoa tem. Que tipo de tela ela usa? Então, 2 tipos de funcionamento que eu percebo muito nos atendimentos do dia a dia. Pessoas que
rodam tela, né, em redes sociais como o Instagram, por exemplo, onde elas são expostas justamente a esse tipo de comparação, né, entre vários estilos de vida. A gente tem muitos influencers que são, assim, celebridades, têm milhões e milhões de seguidores, um padrão de vida muitas vezes inalcançável para a maioria das pessoas. E outro tipo de paciente também é aquele que recorre a jogos, né? Que acabam desenvolvendo vícios no geral, que acabam desenvolvendo problemas com jogos eletrônicos, com jogos de aposta, que tem sido inclusive algo que está se tornando uma procura mais frequente no ambulatório, justamente por causa da legalização dos jogos de aposta no Brasil recente. Então a gente percebe que esses mecanismos acabam sendo, aí voltando naquilo que a gente comentou antes, uma válvula de escape, né? Às vezes por um sofrimento psíquico e tudo mais. Ou quer buscar algo para poder se preencher e acaba se iludindo muitas das vezes, né? Principalmente a parte de jogos. Jogos a gente tem que entender que é momentâneo, né? E aí, ainda mais quando a pessoa ganha, ok, dá aquela sensação de felicidade, mas quando ela começa a perder também, aí parece que a tendência vira só uma ansiedade, vira uma depressão, né? Exatamente. Então, essa parte dos jogos, ela tem muito a ver também com a parte biológica, né? Quando a gente fala sobre jogos, sobre dependências no geral, a gente fala muito sobre o circuito dopaminérgico, que ele é um circuito que existe basicamente como recompensa para favorecer comportamentos que evolutivamente deveriam ser comportamentos a se perpetuar, como por exemplo o comportamento sexual. E aí no caso, quando a gente tem uma pessoa que carece às vezes de um bem-estar, ela pode recorrer à ativação desse circuito para promover esse bem-estar de maneira artificial. E aí momentânea, exatamente. E aí onde vão entrar os jogos eletrônicos, os jogos de apostas, redes sociais. Sites eróticos também, por exemplo. Perfeitamente. Vive como válvula de escape, né? Exatamente. E muitas vezes isso ali é prejudicial, porque como a gente vem falando, é momentâneo, que isso pode se tornar um vício e depois só ser tratado com medicação, né? Então, existem alguns casos que você consegue tratar até com terapia inicial, mas se você não tiver um autocuidado, o índice de você tratar com medicação, até a internação pode acontecer, né? Com certeza, a internação, assim, obviamente a internação sempre vai ser aquilo o último caso, é uma medida emergencial, mas principalmente quando a gente fala de transtornos graves, vez ou outra a gente abre mão desse tipo de estratégia para... Eu tenho uma colocação aqui que chegou pra gente, diz o seguinte, completei 45 anos e não me reconheço mais. Doutor, quero começar com uma mensagem que provavelmente represente milhares de homens e mulheres, né? Ele escreveu o seguinte: completei 45 anos e não me reconheço mais. Nunca tive problemas para lidar com o estresse, mas agora estou extremamente cansada, durmo mal, estou distante das pessoas e sem interesse pelas coisas que eu gostava. Será que eu estou com depressão? O que o senhor diria para ela? Olha, inicialmente é perfeitamente compreensível esse tipo de dúvida. A gente recebe muito esse tipo de questionamento durante o atendimento inicial. Principalmente nesse caso, primeiro começaria fazendo uma investigação global. Como nessa história a gente tem um relato de alguém que não tinha tido esse tipo de sofrimento antes dos 45, que já é uma idade de um adulto formado, que já passou maduro. Isso. Que já passou por vários dilemas de vida e teve que resolver isso, né, de uma maneira pessoal, com as próprias estratégias psíquicas, eu diria que eu pensaria mais em um transtorno relacionado ao momento de vida que essa pessoa vive. E aí a gente teria que pensar, tratando-se de uma mulher com uma idade de 45 anos, principalmente algo relacionado à menopausa ou climatério. Exatamente. A gente tem assim várias evidências de que o estrogênio, que é o principal hormônio que sofre alteração nessa fase da vida, ele tem receptores específicos que relacionam tanto a produção de hormônios relacionados ao bem-estar, relacionados à saúde mental, quanto também na parte de transporte desses hormônios, na parte de como que eles estimulam as células do cérebro. Sem contar, além, tem que analisar todo o contexto, porque se essa pessoa tem 45 anos, não tinha esse problema, hoje tem que ver se como que tá a parte de atividade física, se ela vem fazendo, se ganhou peso, não ganhou peso, é todo um contexto que você tem que avaliar para entender o motivo dessa causa, né? Sim. Porque, como o senhor falou, as pessoas, nesse caso aqui, tem 45 anos, tu acha que estou com depressão, mas não é só a questão social, mas pode também ser a parte hormonal, mas também a parte orgânica. Será que ela está fazendo uma atividade física? Será que está se cuidando? Como é que está a alimentação? Como é que está? Ganhou peso? Não ganhou peso? Como é que está, né? Então tem que avaliar todo esse contexto, porque realmente
fecha um diagnóstico para confirmar se é depressão ou não. Porque as pessoas acham que depressão é só você ficar retraída, não querer falar com ninguém mais e não, vamos dizer assim, não seria a causa primária, né? Mas é um dos fatores. Sim, com certeza. Hoje em dia, assim, eu sempre digo para os pacientes que eu atendo que a gente vive um paradigma diferente da medicina. A medicina, por muito tempo, se prendeu, talvez até por um atraso em relação às técnicas do século passado e tudo mais, a uma medicina que trata doenças, né? A uma área da saúde voltada à cura, ao diagnóstico avançado com ressonância e tomografia. Hoje em dia eu já digo que o nosso paradigma é um paradigma da qualidade de vida. A última coisa que a gente quer é atender um paciente doente. A gente não quer que o paciente chegue ao estágio de doença. E para isso a gente vai abrir mão de todas essas estratégias. A gente vai abrir mão da atividade física, da psicoterapia, da alimentação. A alimentação, inclusive, é um tema que tem assim, gerado vários estudos. E está em evidência agora, né? A alimentação saudável, né? Então faz parte do cotidiano hoje e, assim, é essencial para a saúde humana, né? Sim, perfeitamente. E outra coisa que eu vou te perguntar aqui, a saúde mental sem a saúde hormonal, as duas andam juntas, são correlacionadas ou uma independe da outra? Olha, essa pergunta é muito boa. Primeiramente, é importante a gente entender o que é um hormônio, né? O hormônio, ele é um sinalizador. Ele é um sinalizador que comunica células que, pensando em termos físicos, né, da distância do nosso corpo, não tem comunicação. Então imagina, por exemplo, uma célula do cérebro e uma célula do intestino. A princípio elas têm uma distância entre elas. Como que elas se comunicariam se existe essa distância? Os hormônios, eles nada mais são do que sinalizadores que vão ser gerados em uma região do corpo para atuarem em outras, comunicando uma mensagem específica entre uma região e outra. Então, se na minha pele eu acabo sofrendo um furo, o meu cérebro vai liberar um impulso elétrico que, através de neurotransmissores lá no cérebro, vão falar: olha só, tem alguma coisa acontecendo na sua pele. Quando a gente estende esse raciocínio, é importante a gente entender o quê? Os hormônios, eles podem ser diversos. A gente tem aquele hormônio que é tratado pelo endocrinologista, que envolveria lá o TSH, tem a adrenalina, o cortisol e tudo mais, e os hormônios da parte da saúde mental, serotonina, dopamina, mas todos eles são hormônios. E quando a gente fala, por exemplo, do estrogênio, que seria aí o hormônio mais associado à saúde feminina, né, a parte da feminilidade e tudo mais, a gente também tem um hormônio... mulher, né? Isso aí, a gente tem um hormônio que tem ação no sistema nervoso, tem ação no cérebro. Então a resposta que eu daria seria: não existe saúde mental sem saúde hormonal. Alguém que carece, né, de níveis, né, adequados, hormonais para aquela pessoa, obviamente, aí a gente vai falar da individualidade, né, porque cada um tem uma biologia pessoal, individual. Essa pessoa pode sim ter algum nível de sofrimento psíquico relacionado a hormônio especificamente. Isso acontece, por exemplo, assim que eu atendo o paciente na primeira consulta, principalmente se ele não tem exames recentes, eu sempre vou pedir ali um teste. A gente entende que às vezes o paciente que ele pode estar com o nível hormonal baixo, mas se ele fazer atividade física, a tendência está mais baixo ainda. E às vezes, muitas vezes, não precisa nem fazer a reposição hormonal, só com a atividade física ele consegue normalizar, né? Com a alimentação. Exatamente. Né? Tudo é só medicamento, né? Não, de forma alguma, assim. Existem várias maneiras, várias alternativas diferentes da gente fazer um tratamento de um adoecimento ou prevenir o adoecimento. Sim. A medicação é uma das estratégias que a gente abre mão. Então, sempre que a gente faz um tratamento, pelo menos, eu monto um plano com o paciente. Eu estipulo com ele, quanto tempo que esse tratamento deve durar, quais estratégias a gente vai desenvolver. E aqui é importante ressaltar o quê? A gente, né? O paciente, ele não é passivo no atendimento, ele também participa da consulta, ele participa do desenvolvimento de estratégias. Porque não adianta eu falar para um paciente que não está conseguindo sair de casa, por exemplo, para ele fazer uma caminhada na praia. Então, vamos supor, hoje, dentro do contexto da sua especialidade, que a gente fala em saúde mental, você não trabalha só saúde mental como um todo, né? Você trabalha saúde mental, mas como um cofator para as demais situações orgânicas, onde o organismo sofre como um todo. Porque, às vezes,
problema emocional, ele vem não só da cabeça, mas ele vem de uma outra parte do corpo que está sentindo alguma deficiência, ou uma falta, ou sinalizando alguma coisa que a gente já entende que a ansiedade vem e tem que tratar com ansiolítico. Então, nem sempre é isso. Certamente não. A sua colocação é exatamente. Então, é trabalhar o organismo como um todo, lógico, que o fator principal é o estresse, ou a estafa, ou o cansaço mental, mas tem que descobrir a causa e tratar não só a causa ali da ansiedade, mas todo o ecossistema que está desenvolvendo ou desencadeando essa possível patologia, certo? Exatamente. Quando a gente fala de adoecimento, olha só, para você entender a complexidade, né? Falando do fator biológico, a gente tem vários braços da pesquisa científica atual desenvolvendo trabalho sobre a relação entre inflamação e adoecimento psíquico. Legal. Né? Várias citocinas que são liberadas durante o processo inflamatório, elas predispõem ao adoecimento. Sim. E às vezes é até intuitivo a gente entender. Porque um corpo inflamado, um corpo que está sendo exposto a essas citocinas inflamatórias, é um corpo que vai estar sendo mais agredido, entre aspas. Essas células, elas tentam combater, né, um agente invasor, uma substância que não deveria estar ali no organismo, mas elas acabam, como efeito colateral, atacando também células do nosso próprio corpo, dentre elas células do sistema nervoso. Certo. Isso pode predispor. Posso jogar isso como estresse oxidativo, por exemplo? Perfeitamente. O estresse oxidativo ele tem relação com o adoecimento psíquico. A gente já tem envelhecimento celular também, né? Toda essa questão aí. É um lixo metabólico, na verdade, né? Exatamente. E é uma coisa assim que a gente às vezes para pensar que por muito tempo foi negligenciado, né? Naquela fase de que as medicações psiquiátricas estavam surgindo, a gente acabou vivendo uma época de vislumbre com esse tipo de estratégia. E acabamos ignorando. Toma, já melhora rapidamente, né? Que como a gente o ser humano ele é imediatista, ele quer tomar e já ficar bom dentro de minutos ou máximo horas. Hoje, com o advento da medicina integrativa, da nutrologia, até mesmo da ortomolecular, você tem subsídios de terapias cognitivas ali, farmacológicas e também suplementares para melhorar esse contexto como um todo, né? Exatamente. E outra, né? É só você pensar também numa questão temporal. É sempre importante a gente ter uma avaliação crítica quando a gente olha os achados do processo de saúde, né? Imagina que uma medicação psiquiátrica surgiu lá na década de 90. Por 10 anos, a gente ainda não tem resultados a longo prazo. Sim. O que é uma melhora por ansiolítico durante 10 anos? É uma melhora muitas vezes sintomática, mas a gente não consegue fazer um estudo sobre remissão da doença, sobre uma melhora efetiva. Então a gente está colhendo hoje em dia frutos... É como se fosse uma mascaração? Isso aí, talvez, né? É uma das interpretações que a gente levanta. Tratou o sintoma, não tratou a causa. Exatamente. Entendeu? E aí agora toma por anos, fica dependente da medicação, não trata, só tratou o sintoma, não tratou a causa, e agora veio os efeitos colaterais. Perfeitamente. Né? E aí a pessoa, uma vez que você faz uma intervenção com alguns fármacos específicos dentro do contexto, você consegue dar qualidade de vida, diminuir aquele cansaço, diminuir a fadiga e melhorar toda a parte emocional do paciente, né? Exatamente. Como um todo. Aqui eu vou até puxar um gancho, Alexandre, para falar sobre uma dúvida que eu recebo muito no consultório, que é sobre o paciente ter medo, né? Os pacientes muitas vezes perguntam, doutor, eu vou ficar dopado com essa medicação? Muitos atendimentos, a gente acaba vendo pessoas que vão acumulando medicação atrás de medicação justamente por não atingir esse estágio de bem-estar. Mas aí quando a gente vai investigar essas 10, 11 medicações que a pessoa está usando, a gente investiga as outras esferas uma faz efeito colateral da outra, por isso que não consegue fazer isso aí. Totalmente o efeito necessário. Medicações redundantes que fazem a mesma coisa, medicações contrárias, uma anulando o efeito da outra, Sim. medicações que não fazem sentido para o quadro daquele paciente, e tudo isso acaba gerando mais dano, né, àquele organismo, do que benefício de fato. Dano mental, principalmente, o dano no organismo como um todo. Eu lembro quando eu descobri que eu tinha TOC, né, que eu tenho TOC, eu tomei uma medicação, menino, eu engordei acho que 15 quilos com carbolítio, né? Um lítio, e depois mudou. Eu sei que a minha medicação mudou umas 5, 6 vezes. E realmente muda todo o contexto, Sim. todo. Você fica mais ansioso, parece que você fica mais ansioso ainda, né? Então é importante entender que hoje, dentro da saúde mental que o senhor trabalha, é legal a gente ouvir isso, porque você não trata só a cabeça, só a mente, trata o organismo como um todo. E anteriormente, há um tempo atrás, muitos profissionais só tratavam a doença mental, só a ansiedade, só a causa, mas não tentavam entender qual que era
o que estava causando aquela ansiedade, né? Então, a gente vê aí a evolução da medicina nas especializações que estão acontecendo agora, que estão voltadas muito para a alimentação, para a parte de suplementação. Essa parte não é só a medicação controlada que vai fazer o efeito, mas também a suplementação como um todo. A atividade física hoje é um dos fatores mais importantes também, que o movimento ele te faz com que você tenha e libere aí dopamina, serotonina para que você tenha um bem-estar, né? Então isso é importante avaliar também, né? Com certeza. Né? E dentro desse contexto todo, a gente pode falar muito que na minha concepção leiga, vamos dizer assim, eu acho que um dos fatores que mais acomete a ansiedade nas mulheres é a menopausa, né? Nesse período da menopausa, a mulher, ela muda corpo, fator hormonal, né? E como que a gente pode trabalhar nesse contexto falando da menopausa? Como que a gente pode justificar esses fogachos, alterações físicas, esse calorão que a mulher sente aí, né? Então, como que a gente pode entender o cérebro feminino? Porque a gente, como homem, a gente não entende muitas das vezes, né? A mulher sempre justifica, estou na menopausa e tudo mais. Então, como que a gente pode trabalhar esse contexto da mulher que está entrando na menopausa? Então, falando assim, especificamente dos fogachos, né? Os sintomas relacionados à menopausa são diversos. O fogacho talvez sejam os mais conhecidos, né? Aquele calorão, muitas vezes, que surge durante a madrugada, mesmo num dia onde a mulher está lá dormindo com o ar-condicionado ligado, inicialmente confortável, e aí ela acorda suando, tem que trocar roupa de cama, tem que trocar a própria roupa muitas vezes, causa um incômodo, uma sensação estranha, né, de deslocamento dentro do próprio corpo. Quente e frio ao mesmo tempo. Quente e frio ao mesmo tempo. Pra gente, como homem, é um treinamento de empatia e estudo, né? Sim. É basicamente através do estudo, da compreensão do que causa esse tipo de sintoma e do relato do prejuízo que isso causa para a mulher, acabar percebendo. E aí, pensando em causas, né, falando especificamente delas. O fogacho, ele é o que a gente chama de sintoma vasomotor. Um sintoma vasomotor, ele basicamente é um sintoma fisiológico. Ele não estaria tão relacionado assim com a parte neuropsiquiátrica. Ele seria mais uma alteração direta no vaso sanguíneo da alteração de estrogênio. Isso é hormonal mesmo. Isso aí. Então, falando dessa parte dos fogachos, eu contaria inicialmente com a ajuda, né, dos nossos outros colegas, principalmente a doutora Letícia Bran, que trabalha mais sobre essa parte da saúde hormonal. Pediria uma avaliação inicial por ela, né, e depois daria o seguimento com os outros sintomas, porque o fogacho também pode causar algumas outras coisas que entram mais na minha esfera, como o que a gente chama de brain fog, que é uma sensação de que o cérebro, assim, a pessoa não está raciocinando direito, está tendo um pensamento mais obscuro, não está conseguindo chegar, assim, progredir um raciocínio, está tendo mais dificuldade com o dia a dia, pode acontecer insônia, e tudo isso com o tempo, né? Muitas vezes a mulher pode até tolerar isso por um tempo, só que com o passar de meses e às vezes anos, isso pode evoluir sim para um transtorno depressivo. Pode. Então, né? pode. A gente tem várias evidências de que a menopausa está associada ao desenvolvimento de depressão, risco de depressão. Então, alguns estudos mostram que 2 a 3 anos depois do estabelecimento da menopausa, a mulher pode ficar exposta até um risco 60% maior. Qual seria a dica aí para o pessoal de casa, né, para as mulheres, para não deixar chegar nessa situação? Procurar um profissional após os 40 ou já fazer um acompanhamento antes, acompanhando suas taxas hormonais e tudo mais, para evitar a chegar nessa situação, né? Olha, com certeza um acompanhamento antes, justamente para a gente evitar... A partir de qual idade? 30 anos? 35? Olha, a partir de uns 35, eu diria que é a idade adequada para o acompanhamento específico relacionado à climatério e menopausa. Perfeito. Né? Obviamente, o acompanhamento prévio é sempre válido quando a gente pensa em termos de saúde geral. Sim, saúde da mulher principalmente, né? Exatamente. Então, o ideal é procurar o ginecologista uma vez por ano, até por questões de outras doenças que possam ser cometidas do próprio organismo mesmo, mas sim, quando a gente fala então envolvendo a parte de menopausa, ansiedade, estresse, até uma possível depressão, vou fazer um acompanhamento já a partir dos 35 anos para poder, quando chegar nessa fase, até porque a menopausa não tem uma idade certa, né? Exatamente. Cada mulher tem o seu biotipo, tem ali a sua genética também, que umas pode ser mais cedo, outras pode ser mais tarde. Então, a partir dos 35 anos é o ideal para você já começar a acompanhar e entender um pouco mais as mudanças que podem ocorrer no seu corpo e também controlar as taxas hormonais, que esses são os fatores mais importantes também de intervenção para evitar essa possível doença
depressiva, vamos dizer assim, né? Exatamente. Assim, os estudos que eu citei, né, que mostram o aumento do risco de depressão com a menopausa, eles são categóricos. Quanto maior a distância entre o início da menopausa e a busca de ajuda, maior a chance de ocorrer um transtorno. E é exatamente aquilo que a gente vem comentando aqui na nossa conversa, de que a última coisa que a gente quer como médico é tratar a doença. Sim. A gente quer muitas vezes evitar a doença. Exatamente. E sem contar também que a gente pode, como você trabalha com a parte mental, eu acho que você deve ter muito aí procurando o seu consultório, casos até de separação, né? Porque às vezes a mulher está naquela fase complicada que a gente vai ter uma panela de pressão, né? A gente como homem também não entende, não tem diálogo, não tem conversação, e dentro do que a gente fala de doenças mentais, pode acontecer casos de não ter diálogo em casa, interfere na família como um todo, né? Então isso é importante já a gente colocar o pessoal de casa, que quando você percebe que isso já passou, não está mais dentro da normalidade, procurar uma ajuda, né, doutor? Com certeza. Essa é uma parte muito triste do adoecimento psíquico, porque existe uma baixa compreensão da população como um todo de que o adoecimento psíquico, ele é um adoecimento do corpo. Então uma pessoa, uma mulher, muitas vezes que vem passando pela menopausa, que apresenta esses sintomas e começa a apresentar alterações no comportamento, no como ela lida com o dia a dia, ela vai ser vista pelo entorno social dela, pode ser vista, né, obviamente, de uma maneira crítica, né? Não enxergando ela como uma pessoa que está sendo acometida por um adoecimento, sim, mas sim uma pessoa que está tendo um comportamento inadequado. E isso é muito ruim para a gente como médico, escutar esse tipo de relato. Por isso, o apelo que a gente faz para buscar essa ajuda antes de chegar nesse estágio de adoecimento. Porque a gente percebe que, infelizmente, a sociedade não tem essa compreensão ampla sobre o que é o adoecimento. Porque na nossa realidade, o que eu penso? Nós somos muito treinados na área da saúde para trabalhar e tratar a causa, né? Não prevenir. Isso aí. Então, se a gente trabalhasse muito como o Ocidente trabalha na questão da prevenção, né, nós teríamos uma qualidade de vida muito melhor. Então, a gente tem que entender que ir no médico não é só quando eu estou doente realmente que eu estou indo para tratar aquela causa, mas é trabalhar com a prevenção, porque a gente sempre vem falando aqui no nosso check-up da saúde, gente, que a prevenção é o melhor remédio, né? Não deixe o seu corpo ele demonstrar ou ele te dar, sinalizar algo para você ir e buscar ajuda. Faça durante a sua vida aí uma programação de procurar normalmente um profissional de gineco, de urologia, o homem principalmente também ali, um cardio, né, um médico da saúde mental, porque hoje, antigamente, você vai procurar um profissional de saúde mental é porque tá doido, né, ou porque tá com algum problema mental. Não é isso. Hoje a gente precisa de ter essa concepção de que a gente precisa de ajuda mental. Todos nós precisamos, né? A gente vê crianças aí com crises de ansiedade, jovens principalmente, ainda mais com as telas agora. Então, deixou de ser uma especialidade, vamos dizer assim, elitizada, né? Hoje, as doenças mentais, elas passaram a ser doença do cotidiano, não é à toa que agora o Ministério do Trabalho aí está buscando aí que as empresas busquem e trabalhem a parte mental dos seus colaboradores, né, dos seus funcionários. Por quê? Porque a gente entende que isso é um fator crítico. Não posso dizer que é uma pandemia, mas pode dizer que é uma epidemia emocional que está acontecendo na população. Certo? Exatamente. Assim, quando você citou aí a parte do adoecimento relacionado ao trabalho e tudo mais, essas medidas são também voltadas a resolver algo que está ficando claro para todo mundo, que o adoecimento mental, o adoecimento psíquico, ele tem sido a principal causa de afastamento do trabalho, né? É muito comum a gente perceber pessoas que, novamente, batendo na mesma tecla, abrem o quadro já no momento de adoecimento e aí por isso precisam ter um afastamento da parte dos estudos, da parte do trabalho, e esse afastamento não tem um tempo determinado, porque é um afastamento que vai depender do processo de melhora individual daquele paciente. E a depender de pessoas, já atendi pacientes, olha só, eu já trabalhei no relacionado ao tratamento de pacientes com uso de drogas, né? Drogas crack, cocaína e tudo mais. Eu já atendi um paciente que a história me espantou. Ele ficou 17 anos da vida dele usando cocaína, 17 anos, sem entender que aquilo era um problema. E só depois desses 17 anos que aí teve repercussões em relação à vida pessoal, fim de relacionamento, perdeu o emprego, né, se endividou, que aí ele foi enxergar aquilo como um problema. E essa história, assim, por mais que
o acompanhamento desse paciente tenha corrido bem nas primeiras consultas e tudo mais, aquela história me marcou, porque mostra exatamente essa negligência, muitas vezes, que a gente tem com nossa própria saúde, né? De não buscar ajuda. Uma válvula de escape, né? Exatamente. E a gente percebe que hoje em dia a maioria das pessoas tem a sua válvula de escape, né? Os jogos de azar, que foram legalizados recentemente, eles estão, assim, movimentando empresas multimilionárias, né? Bilionárias e tudo mais. Justamente porque elas vão explorar uma parte do ser humano que é uma parte escapista. Sim. Uma parte que vai para esses prazeres mais compensatórios, mais imediatos, né? São imediatistas, mas que ao médio e longo prazo podem se tornar até casos de suicídio, né? Perfeitamente, assim, o suicídio, ele obviamente é o desfecho grave do adoecimento psíquico e tem ali vários componentes. Antes da pessoa chegar ao suicídio, ela dá, assim, vários sinais ao longo da vida, que obviamente são sinais que precisam ser identificados por alguém que entende do assunto, né? Não estou falando aqui que um familiar tem que identificar, assim, se colocar esse tipo de responsabilidade. A responsabilidade do familiar, eu digo assim, no meu pensamento, né? É ele entender que se aquela pessoa não está dentro da normalidade dela, observar e oferecer ajuda, né? Não criticar, porque hoje é comum as pessoas criticarem, mas não oferecer ajuda, estender a mão para procurar uma ajuda profissional. É muito mais fácil criticar, discutir, aí a pessoa se retrai mais ainda e é onde pode acontecer de fazer essas atrocidades aí com a própria vida, né? Perfeitamente. O que você está falando é basicamente a sensibilização, né? Você ser sensível às pessoas que estão ali ao seu entorno. E como hoje nosso mundo está na tela, a gente percebe porque você está na sua casa, por exemplo, das vezes, é cada um numa sala, não tem mais diálogo, é cada um na sua tela, né? Então a conversação entre as pessoas, entre as famílias, deu uma diminuída, entre pais e filhos também, né? Então a gente tem que entender que a gente tem que parar de usar menos tela e usar mais, como antigamente, ter mais comunicação e diálogo dentro de casa. Que a gente possa entender a percepção como um todo e poder ajudar realmente e entender o que está acontecendo dentro da nossa própria casa. Sim. Né? Então... isso é uma coisa curiosa, porque a gente, pelo menos enquanto eu cresci, eu vivia escutando as pessoas comentando que o ser humano é um ser social. Sim. E parece que a gente tem tomado atitudes que vão contra esse princípio. Mas você acha que isso não foi depois da pós-pandemia, não? Que distanciou, teve esse distanciamento da comunicação entre o ser humano? Eu acho que já é uma construção prévia. A pandemia é uma muleta. Eu acho que a pandemia, ela fez aflorar, ela deu mais força para as empresas que estavam já crescendo nesse tipo de ramo. Entendi. Então, empresas daquilo que eu falei, de prazeres baratos, de rolagem de tela, elas foram muito alimentadas pela época da pandemia. Eu mesmo lembro que eu usei o TikTok uma única vez na vida, que foi durante a época da pandemia, porque eu estava entediado. Então eu instalei temporariamente, deixei ali umas 2 semanas, era muito agradável o rolar de tela do TikTok, o algoritmo que eles usavam era muito bom, só que depois eu percebi que eu estava gastando horas naquilo, né? E aí a hora passa, né? Passa, exatamente. Então eu acho que assim, TikTok não surgiu na pandemia, né? O Instagram não surgiu na pandemia. O que eu acho é que a pandemia levou o nosso cérebro a um estado de estresse tão grande que ele fez com que a gente recorresse a esse tipo de prazer barato, esse tipo de recurso, para alimentar, para suprir uma necessidade individual, né? E hoje as pessoas ficaram presas nisso, estão reféns das telas, porque não querem abrir a oportunidade de conviver com as pessoas ao seu redor, né? E acabam se prendendo e se fechando dentro de um mundo que muitas vezes pode ser sem volta. Exatamente. Então, assim, tem algumas pessoas que até têm um modo de funcionamento, vamos imaginar assim, né? Aquilo que eu falei, de que o ser humano é um ser social. A rede social, teoricamente, é um ambiente social. Sim. Só que ela não envolve contato, ela não envolve um feedback imediato. Exatamente. É tudo, assim, uma construção muito artificial. Algumas pessoas lidam com essa construção artificial, ao meu ver, de uma maneira aceitável, elas não adoecem por isso. Sim. Só que outras pessoas, sendo mais perceptivas de que aquilo é uma construção, elas começam a ficar preocupadas de que aquela reação não é natural, de que aquela pessoa está fingindo um comportamento na rede social, que não é assim, e aquilo vai gerando uma angústia muito grande, né? E essas pessoas acabam tendo um risco maior de adoecimento, né? Se adoecendo mais por ansiedade, depressão. Então, atendo principalmente, assim, jovens adultos, porque eu não trabalho muito com a população infantil, mas ali eu costumo atender pacientes de 18, 19 anos que contam uma história de uma adolescência pautada nesse tipo de comparação com os pares. E eles nunca se enxergavam de uma maneira equivalente, né, de uma maneira igual àquela outra pessoa. Então, na rede social, onde a gente é exposto, né, um ciclo
né, de pessoas... De indução, né? Exatamente, muito maior, essa preocupação que essas pessoas às vezes têm, ela é potencializada. Aí a gente pode vir também os complexos também, né? Isso aí. E onde que, como eu posso dizer que quando deixa de ser tristeza, como eu vou dizer essa palavra? Quando a tristeza deixa de ser normal? Olha só, a gente tem várias maneiras de identificar isso. Primeiro eu começo dizendo um dos mantras da psiquiatria, que é: só é um transtorno se causa transtorno. Obviamente, isso tem que ser avaliado por um profissional que entende, né, do que de fato esse transtorno está querendo dizer. Mas a gente tem algumas regrinhas que a gente aplica, que é basicamente assim, tempo de duração, tipo de prejuízo que isso causa, né, e a intensidade. Então vamos lá. Imagina, por exemplo, que eu tive uma briga conjugal, né? Briguei com a minha noiva, isso me causou uma certa tristeza, um certo arrependimento. Isso é normal, né? Faz parte uma angústia, faz parte do convívio humano normal. Agora a questão imagina uma pessoa, e aí eu vou citar um tipo de transtorno que a gente tem, que é o transtorno de personalidade borderline, por exemplo, que nessa mesma situação corta o pulso depois dessa briga. Essa pessoa começa a arrancar os cabelos, tem uma briga de trânsito onde ela agride outra pessoa. A proporcionalidade do que aconteceu, né, a briga, o fator causal, e o que decorreu depois, ela é totalmente desproporcional. Então, poderíamos dizer que a proporcionalidade, nesse caso, ela evidencia o quê? Um transtorno. Isso precisa ser avaliado. Outra coisa é a sustentação, né? Imagina que eu fico angustiado com essa questão do relacionamento. Não é uma angústia muito grande, mas ela permanece por muito tempo. Então eu continuo ali ressentindo essa briga, triste com essa briga por 1, 2 semanas, por mais que a relação esteja prosseguindo, muitas vezes normalmente, mas aquilo eu acabo guardando por muito tempo, isso me causa preocupação. Olha, essa duração também tem que ser investigada. Obviamente, não estou dizendo que necessariamente é uma doença, é um transtorno, mas precisa ser pelo menos avaliada. Então, eu diria que assim, a parte da intensidade e a duração são os 2 principais fatores. Então, como que eu diferencio o sofrimento emocional do transtorno mental? Olha, primeiramente, eu diria que é sempre bom você contar com a avaliação de um profissional. Né? Porque o profissional, primeiro, ele vai ter uma avaliação imparcial. Ele vai escutar o relato dessa pessoa sem a intenção crítica. Ele não vai estar envolvido naquela situação pessoalmente. Então, ele está de fora, né? Está tentando chegar ao efeito causal, vamos dizer assim. Exatamente. E aí, né, a partir da avaliação desse profissional, ele vai usar várias métricas que a gente tem. Muitas vezes, por exemplo, na medicina a gente trabalha com critérios diagnósticos, né? Se essa pessoa preenche critérios de depressão, de ansiedade, muitas vezes uma preocupação persistente por mais de 3 meses, mais de 6 meses, né? Cada área, aí falando aqui da parte da psicologia ou da psiquiatria, ela tem as suas ferramentas, né, mais técnicas relacionadas a essa investigação. E assim, quando também eu posso pensar aqui que uma pessoa, ela sabe que chegou a hora dela procurar ajuda porque ela já não consegue mais ter autocontrole? Olha, eu diria para uma pessoa que tem essa dúvida, eu diria que ela já chegou nesse ponto. Entendi. Porque se ela já está identificando que ela tem algo que está causando esse nível de preocupação nela, essa preocupação pelo menos vai precisar ir de alguma abordagem, alguma mudança. Tem que procurar ajuda, né? Isso aí. A consciência, o nosso cérebro, ele sempre tenta poupar energia. Então, pensando em termos psicológicos, pelo menos, a gente não gera pensamentos inúteis, digamos assim, né? A não ser em situações de doenças específicas, né? Esquizofrenia, por exemplo, tem alguns pensamentos automáticos, o próprio toque, né? Ele pode gerar esse tipo de pensamento, mas no geral o nosso cérebro vai gerar pensamentos originados em algum nível de preocupação, de angústia, algo que a gente chama de ruminação. Isso aí, dentro da área de ansiedade, a gente trabalha... Não consegue estar ali mastigando, não consegue engolir, não consegue entender. Né? O processamento, ele está ali no fundo, né? Em algum lugar do cérebro ele não está muito aflorado, mas ele está ali guardado em algum lugar. Ele se perturbando o tempo todo. Isso aí. Então, a pessoa que já chegou nesse nível de preocupação, né, é porque esse tema está retornando na mente dela, aflorando na mente dela várias vezes. E a gente percebe o quê? Que essa ruminação, esse tema que vai sendo exposto como um desconforto e tudo mais, com o tempo ele aumenta o risco de adoecimento, o adoecimento mental.
né? E ver aqui na minha mente agora, eu posso adquirir uma depressão lá na fase adulta de um trauma da infância? Olha, com certeza. Isso vai depender. Existe dentro da psicologia o ego, o superego, o id, né? Tudo ali, são as chaves que são guardadas ali. Então eu tive uma juventude totalmente normal, tranquila. Cheguei numa faixa etária da vida que eu começo a pensar na minha infância e nesse contexto eu entro numa depressão. Então, é exatamente isso. Essa parte, quando a gente fala de ego, superego, a gente está falando mais de psicologia. Vou usar aqui alguns termos da parte da medicina e algumas observações. As correlações, né? Paciente idoso. Na medicina a gente usa muito o termo reserva cognitiva. Legal. O idoso, ele é muito mais frágil ao adoecimento psíquico por motivos, pelo menos médicos, que a gente não tem tão bem definidos. Certo. E aí a gente chama isso de reserva cognitiva. Então, um idoso com infecção, muitas vezes eu vou olhar para ele vai estar mais para baixo, às vezes até depressivo, muito sonolento, apático. Então, no idoso, a doença orgânica e a doença mental, elas se sobrepõem. Né? Correlacionam. Justamente por essa reserva cognitiva. E aí, se a gente for extrapolar aqui agora indo para a parte da psicologia, talvez essa reserva cognitiva seja justamente um afrouxamento dessas estruturas que são mais bem sólidas, né? Mais bem consolidadas na vida adulta. Entendi. Que seria ali o ego, o superego, né? Que o pessoal da psicologia trabalha um pouquinho. Em cima disso. Exatamente. Então quer dizer que eu posso sim desencadear uma depressão de um trauma da infância na minha fase adulta. Sem sombra de dúvidas. Isso acontece com muita frequência, inclusive. Assim. Imagina uma pessoa que teve... O que a gente percebe, né? Uma pessoa que teve que ser forte, né? A gente escuta muito esse termo. Uma pessoa que teve que ser forte para cuidar dos irmãos, para cuidar de pais, muitas vezes, que tem algum tipo de dependência com drogas, ou pais que têm algum tipo de problema de saúde, uma separação. Então, essas pessoas se colocam sob uma situação de estresse, mas elas se veem na necessidade de aguentar esse estresse. Isso pode funcionar por muito tempo, né? A depender dos fatores biológicos por trás disso. Sim. Só que pode chegar um momento onde essa pessoa não vai aguentar mais esse estresse. E aí isso pode abrir um quadro de depressão, ansiedade e tudo mais. Eu consigo dizer em quanto tempo isso pode acontecer? Vamos colocar aqui, então, vamos supor, você que está em casa, que passa por essa situação, o ideal é procurar uma ajuda já agora, né, com um profissional adequado, até mesmo com uma terapia, para você já se fortalecendo para quando chegar numa fase mais avançada da vida, não desencadear esses problemas, né? Perfeitamente. Trabalhar com a prevenção, que é interessante, porque às vezes as pessoas podem trabalhar ou para tratar só quando chegou o problema. Então, você que passa aí por uma situação como essa, né, de pais separados, pais dependentes químicos, e outras situações, o ideal é acompanhar com terapia e com profissional para você poder aí suportar e se blindar também, né? Para que lá na frente não venha isso ser um problema no futuro, porque você está acumulando muita coisa ali, emocionalmente, fisicamente, que vai chegar uma hora que o organismo não vai suportar. Perfeitamente. E fora que, falando também sobre a questão do bem-estar, né? A gente percebe muitas vezes que a pessoa que se coloca sobre esse estresse todo, ela não vive plenamente, ela não percebe a vida de uma maneira agradável, né? De uma maneira prazerosa, gostosa de se viver. Obviamente, por mais que a situação esteja estressante, a vida também tem seus prazeres. E o que a gente percebe é que muitas vezes a pessoa que se coloca nesse nível de cobrança para ser forte, ela muitas vezes tem que desenvolver um certo distanciamento, uma certa apatia que impede ela de aproveitar também os prazeres. Como forma de defesa, seria isso? Exatamente. Aí eu entraria exatamente nesse termo de defesa psicológica. Entendi. Se blindar, né, para evitar qualquer tipo de situação. Doutor, me fala uma coisa, o nosso cérebro ele foi feito para se preocupar, certo? Uhum. O problema é quando ele não consegue mais parar de se preocupar e a ansiedade, ela passa a deixar de ser proteção e passa a ser uma doença. Como que eu consigo entender isso? Como que eu consigo lidar com essa situação? Vamos lá. Primeiramente, é importante a gente entender que o circuito de ansiedade, ele é um circuito evolutivo, né? A ansiedade surge da necessidade do ser humano de se proteger do ambiente. Certo. Inicialmente, essa necessidade é uma necessidade biológica, uma necessidade orgânica. Então, fisiológica. Eu identificava uma ameaça no ambiente, um predador, por exemplo, o meu cérebro tinha que gerar uma maneira, né, criar formas de me fazer mostrar, sinalizar para o corpo que eu precisava o quê? Me afastar,
Uma proteção. Às vezes atacar, ser combativo, aquele predador e tudo mais. Então a gente tem uma área no cérebro, que é a amígdala, que ela responde exatamente dessa maneira. A partir do momento que a gente identifica essa ameaça, a amígdala ela gera um sinal que causa... De reação, reacional. Isso aí, um sinal reacional que causa várias alterações no corpo. Acelera o coração, aumenta a pressão, faz sudorese, o sangue ele começa a ser direcionado para regiões que precisam mais dele, né, os órgãos nobres que a gente chama músculo, a parte do próprio coração. E aí, o sistema nervoso central também, né? O que a gente consegue, como que eu orientaria, o que a gente consegue perceber sobre esse circuito referente à parte de saúde mental e como que eu orientaria quem está convivendo com uma ativação inadequada desse circuito. Primeiro ponto seria, eu falei aqui de uma situação de ameaça. E essa ansiedade é uma ansiedade saudável, que é uma ansiedade de mostrar, o organismo mostrando pra gente que tem que fazer, agir de alguma forma. Isso aí. Né? Não é uma ansiedade que perdura por muito tempo, ela é momentânea. Tem que ser autolimitada. Né? Então, pra vir aqui gravar o podcast hoje, eu tive uma certa ansiedade. Sim. Porém, essa ansiedade, a partir do momento que a nossa conversa se desenrolou, o papo fluiu, né, digamos assim, essa ansiedade ela reduz. Isso é algo, né, uma ansiedade que eu diria saudável. O problema é quando esse circuito ele fica ativo por muito tempo ou ele é ativado em momentos que não deveria. Perfeito. E aí o que a gente pode perceber? A ansiedade ela é um transtorno que se ramifica muito, né? A gente tem pessoas que esse circuito ativa frente à presença de outras pessoas, que seria o que a gente chama de ansiedade social. Sim. Tem pessoas que essa ansiedade é gerada por próprios pensamentos negativos, ruminativos, né? Que seria ali a ansiedade generalizada, o toque também pode causar isso. Então, existem muitas ansiedades diferentes e o mais importante é entender o quê? Ela sempre vai ser desproporcional. Então, para aquelas pessoas que identificam que estão tendo uma preocupação muito grande, uma sensação do corpo funcionando de uma maneira muito inadequada frente a essa acaba incomodando. Isso aí, que acaba incomodando, gerando um desconforto muito grande, às vezes um próprio medo de doença, né? Aí falando do transtorno de pânico, aquelas pessoas que acham que vão morrer, que sentem como se fosse um infarto, né? Uma dor no peito. Tudo isso é importante a pessoa entender o quê? Que é um circuito que é fisiológico, que é esperado por ser humano, só que ele está sendo ativado em um momento inadequado e de uma maneira desproporcional. Isso torna-se patológico. Isso aí. Então a gente pode dizer o seguinte, que a ansiedade saudável da patológica a saudável, ela funciona como proteção, prepara o organismo para agir diante dos desafios reais e proporciona a situação. Isso aí. Local, momentânea. E a patológica, ela funciona como um alarmante defeituoso, dispara o tempo inteiro, mesmo quando não existe ameaça real. Controla a vida da pessoa e ela não tem como se controlar. Então, ela é refém dessa ansiedade. Perfeitamente. Né? E aí, assim, um gancho que eu tiro aqui é a gente entender o quê? Muitas vezes as pessoas têm essa ansiedade e vão deixando isso se acumular, né? Vão convivendo acreditando que isso é normal, mesmo tendo todos esses sinais de alarme. Existe uma correlação muito grande entre ansiedade e depressão. Sim. Eu diria que, assim, grande parte, quase que a maioria dos casos de depressão que a gente atende, que eu atendo no ambulatório, eles iniciaram com sintomas de ansiedade, né? Então eu posso dizer, então, que hoje estamos vivendo uma ansiedade constante dentro da sociedade e essa ansiedade vira uma depressão. Isso. E quais são esses ambientes que promovem esse tipo de ansiedade? A gente já falou logo no início, né? Mas que podem causar uma depressão mais assim preocupante. Aí a gente vai lidar com o que a gente chama de contingências, né? A gente tem que avaliar o contexto do paciente que a gente está se referindo. Então vamos imaginar, por exemplo, uma pessoa que vive numa família que é muito crítica, que não valida as conquistas pequenas que essa pessoa pode apresentar. Esse é um ambiente estressante, né? Porque, vamos pensar no geral. Imagina um jovem adulto hoje em dia, ele está inserido com pressões relacionadas à parte econômica, à parte de sucesso acadêmico, né, de estudos e tudo mais, e ele precisaria... A sociedade, por si só, que é um dos elementos que nunca vai ficar de lado. Então ele já tem pressões que são naturais do dia a dia, digamos assim, né? Naturais dentro das suas medidas. Obviamente, a gente pode emitir algum tipo de crítica e tudo mais, mas elas vão existir, infelizmente.
essa pessoa, né, já tendo essas cobranças, a depender do como ela enxerga elas, do como ela interage com elas, ela já pode ter um nível de sofrimento. E aí, se a gente pega o ambiente familiar, o ambiente doméstico dela, digamos assim, se ele for um ambiente invalidante, com pessoas que são muito críticas, pessoas que não sabem valorizar as pequenas conquistas, o momento de vida que aquela pessoa vive, esse seria um ambiente, por exemplo, adoecedor, digamos assim. Entende? Então, tem vários fatores, né? Sim. A parte social, por exemplo, a gente vai entender o tipo de trabalho que a pessoa exerce, muitas vezes vai ter relação com o adoecimento dela. Algo que eu atendo bastante também. Pessoas que trabalham com telemarketing ou logística. É impressionante o relato dessas pessoas sobre o contexto de trabalho delas. Esses dias mesmo eu atendi uma paciente que trabalhava com telemarketing. Ela falou que antes mesmo de sair para o trabalho, ela já recebia cobranças sobre produtividade no trabalho, 1 hora antes de ir para o trabalho. Chegando no trabalho, ela lidava com um ambiente de muita gritaria, né? Então tem o fator estressante do ambiente, que às vezes... Conversação. Isso aí, que às vezes a amígdala dela pode enxergar como uma ameaça. Fora isso, pessoas batendo na mesa, um gesto de extrema agressividade, né? Alguém batendo na mesa, de certa forma, ativa o meu circuito de defesa. Perfeito. Então, se essa pessoa já tem um adoecimento da amígdala, lá do circuito de resposta, né, de identificação de perigo, um ambiente onde as pessoas gritam... Ela já chega em alerta já, né? Ela já chega em alerta num ambiente muito estressante. E essa pessoa, inclusive, eu atendi ela no pronto-socorro. Né? Ela teve uma crise de ansiedade, apresentou o que a gente chama de crise conversiva. E ela pode, agravando esse processo, adquirir uma fobia social? Com certeza, sim. Assim, como a ansiedade se desdobra, isso sempre vai depender... É individual, é cada um, né? Exatamente, mas com existe certeza... um padrão. Com certeza tem relação, né? A pessoa que sofre por um tipo de ansiedade, ela pode sim migrar para os outros tipos, né? Sim. Transicionar de um tipo de ansiedade. E o que o senhor me fala aí da epidemia silenciosa da insônia? Tanta gente reclamando que não dorme à noite, principalmente após os 30, 40 anos, né? Perfeitamente. Esse assunto da insônia, ele é um assunto que tem se tornado muito, muito comum. Por quê? Primeiro porque o sono, ele é essencial para o nosso bem-estar. Então, alguém que não dorme é alguém que vai necessariamente ter um sintoma incapacitante. Uhum. Imagina, por exemplo, que eu tenho uma reunião importante em um dia onde eu durmo 2 horas por noite e é aquele sono não reparador, é um sono que, assim, não me descansa, digamos dessa forma. Essa pessoa vai ter prejuízo, vai se embolar na hora de falar, não vai conseguir, assim, desempenhar o quanto ela gostaria. Uhum. Então ela já identifica isso como um problema. Só que qual que é a conclusão, muitas vezes errada, dessa pessoa? Ela vai tomar um remédio para resolver a insônia, para resolver o problema de sono. Causa ali na hora. Muitas vezes boca a boca. Um amigo comentou que toma uma medicação tal, toma um tarja preta para dormir, e aí ela começa a usar indevidamente essa medicação, sem procurar ajuda, sem procurar um diagnóstico, e vai mascarando por muito tempo, por muitos anos, o que era um sintoma, o que era um sinal de alarme. E muitas vezes pode ser até uma deficiência de alguns aminoácidos essenciais necessários, com uma reposição de suplementação diária com acompanhamento lógico, resolveria em vez de tomar uma faixa preta, né? Perfeitamente. Tem pessoas, por exemplo, aí só voltando e aí depois eu já engato para falar disso. Tem pessoas que têm um tipo de insônia que a gente chama de insônia inicial. Essa insônia inicial pode ser uma alteração da produção de melatonina. Melatonina é o hormônio regulador do sono, né? Do ciclo de sono-vigília. Sim. Ela basicamente sinaliza se a gente está exposto à luminosidade do dia ou não. E a depender desse sinal, algumas pessoas podem ter um tipo de insônia simplesmente por ter exposição a telas, né? E aí, se a pessoa... Dormiu com a televisão ligada. Isso aí, dormiu com a televisão ligada. Se essa pessoa tem esse tipo de predisposição, esse tipo de insônia, ela pode simplesmente estar tendo insônia porque está exposta à luminosidade de telas. Então, é importante ter esse tipo de avaliação justamente para a gente saber. Essa pessoa tem uma insônia do tipo 1, do tipo 2, aqui não vou entrar nos termos, né, mas saber que tipo de insônia essa pessoa tem, se essa insônia é o problema principal ou se ela é só um sinal, um sintoma de um transtorno maior, porque... Obesidade, dispneia. Né? Isso aí. A própria ansiedade também pode causar esse tipo de sintoma. Então é muito importante a pessoa buscar ajuda, né? A insônia,
é um sintoma, é um sinal de que o corpo não está funcionando bem. Sim. Mas ela não é o transtorno maior, muitas vezes. A gente entende que você não dormir bem à noite, pelo menos 7, 8 horas por noite, que é o ideal, né? A gente entende que a gente amanhece mais cansado, mais indisposto, e que uma noite boa de sono a gente consegue, durante o dia, desenvolver nossas atividades muito, muito melhor, né? A gente tem que entender que a partir do momento que você passa a ter insônia constante e isso está refletindo nas suas atividades diárias, tem que procurar ajuda, porque isso passa a não ser só uma fase, mas sim um fator crítico, né? Sim, exatamente. E assim, fora que a parte do sono, ela vai ter relação com a saúde do corpo também, né? Assim, a medicina sempre vai lidar com causa e consequência. O corpo sempre vai, na verdade, como vou dizer a palavra, mostrar alguma coisa que não está legal com ele. Ele vai dizer, né? Porque se tem algo que é perfeito nesse mundo é o nosso organismo, né? Exatamente. Então ele sempre vai dizer algo que não está legal. Pode ser uma dor na coluna, pode ser uma dor articular, pode ser uma dor de cabeça, como pode também ser uma insônia, né? Perfeitamente. Então, e assim, essa insônia, né? Uma pessoa que não dorme é uma pessoa que está mais sujeita à liberação de cortisol, por exemplo. Aqui vou tirar um exemplo muito, muito simples, né? O cortisol, ele é um hormônio ativador, um hormônio de alerta. Durante o sono, a gente tende a ter níveis menores de cortisol. Então a gente, de certa forma, fica menos exposto a um hormônio ativador, a um hormônio que estressa mais as nossas células. Sim. Então uma pessoa que não dorme é uma pessoa que vai estar mais exposta ao cortisol. O cortisol, a gente sabe que ele tem relação com doença cardiovascular. Sim. Pessoas mais estressadas muitas vezes têm um risco cardiovascular um pouquinho maior. Então, com o tempo, essa insônia pode repercutir também em uma doença cardiovascular, sim, uma doença renal, né? Então é muito importante a pessoa pensar na parte global, né? Nunca enxergar um sintoma só como um sintoma. Um sintoma, ele existe por um motivo. Tem que entender o efeito causal disso tudo. Né? Exatamente, ele é um sinal, né? E esse sinal precisa ser identificado por alguém que saiba olhar para ele. Doutor, dormir mal pode gerar ansiedade e depressão? Sem sombra de dúvida. Assim, o fato de não dormir, ele pode tanto ser um sinal inicial, quanto ele pode causar o transtorno ansioso, depressivo. Perfeito. Uma pessoa que não dorme bem é uma pessoa que vai ter dificuldade na parte de regulação neurohormonal, ou mesmo hormonal, pensando em hormônios de ativação e tudo mais. Então, essa pessoa está, sim, exposta a um risco maior de adoecimento, né? É importante pensar... A ansiedade prejudica o sono mesmo, né? Com certeza. O sono é uma das coisas que a gente mais identifica alteradas quando a pessoa procura ajuda psiquiátrica, né? A gente percebe algumas esferas que são globais. Dentre elas, o sono e a alimentação, né? São as duas principais esferas, sim, assim, mais mensuráveis que a gente consegue perceber. Então a pessoa às vezes vai dormir uma quantidade de horas menor, ou mesmo dormindo uma quantidade de horas adequada, se sentir mais cansada, né? Assim como tem pessoas que dormem menos tempo e amanhecem bem, né? Perfeitamente. Tem pessoas que... Cada organismo reage de uma forma diferente, não tem jeito. Né? Tem pessoas que às vezes dormem 4 horas por noite, 5 horas por noite, e são pessoas extremamente enérgicas, né? Que não... Produtivas, que não sofrem tanto, assim, por essa carga de sono. Então é algo muito individual. Perfeito. E outra coisa que eu vou te perguntar aqui, que eu acho que é interessante, por que estamos andando nesses últimos tempos tão cansados? Tão cansados. Olha só, essa é uma discussão muito interessante, né? Será que por causa da tecnologia, da exaustão tecnológica? O que possa ser, será isso tudo? Olha, a resposta sempre vai ser multifatorial. Essa é uma das partes interessantes da área de saúde mental, né? Primeiro que a gente pode, assim, conceituando, essa energia, essa vontade de fazer as coisas, a gente dá o nome de volição dentro da área de saúde mental, né? Então existe uma energia psíquica, digamos assim, que a gente dá o nome de volição. Essa volição é alterada dentro de vários transtornos, né? E o que a gente percebe na sociedade atual é que essa volição vem reduzindo significativamente nos últimos anos. Sim. A gente tem várias hipóteses, né? Uma delas é a cobrança que a gente está sendo exposto, a cobrança social, econômica, né? Uma questão mais macro do funcionamento da nossa sociedade. Entendi. Então, se eu imagino, por exemplo, uma pessoa de 30 anos atrás, um adulto de 30 anos atrás, ele tinha uma certa cobrança de cuidados familiares, de prover a parte financeira da família e tudo mais. Hoje em dia, a cobrança já é, às vezes, um pouco maior, né? A gente tem uma cobrança de
sucesso financeiro, de sucesso acadêmico, de beleza. A gente vive num país onde a gente não pode descartar esse tipo de cobrança. Posição social também. Posição social, né? Então a gente tem várias cobranças hoje em dia que talvez também tenham relação com as redes sociais, né? Que aumentam a preocupação. E essa preocupação, ela gasta essa energia psíquica, essa volição. Então, com o tempo, uma pessoa que fica muito exposta a preocupações globais o dia todo, ela vai ter menos energia disponível para despender com aquilo que ela gostaria. Entendi. Às vezes uma atividade prazerosa, ao ar livre, né? Passar tempo com a família. Então, essa energia, digamos assim, ela é um sinal de alarme, por exemplo, que a gente considera ali durante o atendimento inicial de saúde mental. Ela é um dos critérios diagnósticos, inclusive, de depressão. A pessoa tem essa baixa energia. O esgotamento físico e mental, ele pode ser confundido com uma depressão? Pode ser confundido, sim. Mas não é uma depressão, pode ser. Não, assim, ele pode ser ou pode não ser. Ele é um dos, como eu disse, ele é um dos critérios para o transtorno depressivo, só que ele não é... A linha entre ser e não ser muito próxima. Exatamente. Isso daí entra naquilo que eu comentei anteriormente, de ter uma avaliação do profissional. Porque, obviamente, quando a gente tem uma pessoa com essa baixa energia, eu tenho que investigar outras coisas. Eu posso ter uma pessoa com hipovitaminose B12, uma hipovitaminose D, né? Uma pessoa com hipotireoidismo. Vitamina D hoje é muito correlacionada também, né? Vitamina D também, né? Exatamente. Então a pessoa pode ter um problema orgânico, uma deficiência de vitamina ou uma doença da tireoide, por exemplo, né? Dentre outras coisas, Sim. inclusive a anemia, né? Sim. Tem várias doenças que poderiam simular esse tipo de baixa energia. Então, o primeiro ponto, ser avaliado por um profissional para descartar essas outras causas. Você é causa orgânica mesmo, né? Isso aí. Descartando essas outras causas, aí a gente poderia prosseguir para a investigação, né, para a triagem de saúde mental. E aí eu investigaria outros elementos desse sofrimento. É só a baixa energia? Tem baixa energia, insônia, alteração no apetite? Tem outras esferas que estão alteradas? Aí sim a gente prosseguiria com o diagnóstico em saúde mental, mas sempre lembrando, a gente vai pensar na saúde como um todo. Né? Isso que é interessante, né? Antes de você confirmar um quadro depressivo, de ansiedade, algo do tipo, investigando ali a ansiedade, a fadiga mental, a fadiga física, é fazer uma avaliação geral, entender a causa e tratar. Porque às vezes essa causa não é depressão, e sim uma falta de uma hipovitaminose, falta de alguns elementos nutricionais para que você possa, tratando isso, equilibrando isso, melhora como um todo e foge dos faixa preta, né? Sim, totalmente. E assim, é incrível como que alguns casos, digamos resolvem. Não são, assim, não precisam de nada além disso. Esses dias eu atendi uma paciente que ela fez uma neurocirurgia por um tumor cerebral, e aí ela evoluiu com uma hipovitaminose B12 que causava muitos sintomas. Um dos sintomas que a deficiência de vitamina B12 causa é sensações alteradas de percepção neurológica. Então a pessoa pode ter uma redução de força, principalmente nas mãos e nos pés. Isso aí, ela pode ter uma sensação de formigamento e muitas vezes confundir, às vezes com AVC, com infarto, né? É muito comum. É um reumatismo. Exatamente. Essa paciente, quando ela falou dessa história de cirurgia neurológica, a primeira coisa que eu perguntei para ela foi: você costumava repor vitamina B12? Ela falou, sim. Eu falei, quando que foi a última reposição? Aí ela falou, eu acho que já fazem uns 2 anos. Para uma pessoa que tem esse tipo de histórico, é muito importante ela entender o quê? Que ela é mais vulnerável, às vezes, a esse tipo de deficiência de vitamina. E então, aí foi fazer o exame e deu baixo. Isso aí, ela fez o exame e deu vitamina B12 baixo, a gente fez a reposição e o problema dela se resolveu. Uma simples conduta, entre aspas, né? Não é simples, mas é uma investigação, que às vezes eu pensava que poderia ir para um outro desfecho. Eu não vou dizer que, por exemplo, outro profissional, vou procurar um reumato, vou procurar um outro profissional da dor, e às vezes se mover de analgésicos e corticoides aí, sem muitas vezes necessidade. Por isso que é importante investigar. E por isso que a gente fala que a saúde mental, ela está correlacionada a não só a mente, mas também ao corpo como um todo, né? Então é importante essa correlação justamente para que você possa fazer um tratamento mais assertivo. Exatamente. Né? Então a gente entende que hoje eu falo que a medicina integrativa ela veio justamente para revolucionar a medicina, né? Quem não buscar a causa através não só do fator causal ali que da sua área, mas buscar também entender outros cofatores,
acaba prejudicando o paciente, né? Perfeito. Assim, quando a gente para pra pensar, ninguém quer adoecer. Não. As pessoas buscam ajuda Sim. por necessidade durante o adoecimento. Tem Então, aqueles que previnem, tem aqueles que são como os outros. A gente fala assim que são... como a gente fala a palavra... Quando vai na igreja, coroinhas de igreja, né? Tem aqueles que as pessoas gostam sempre no médico porque gostam de cuidar da sua saúde. E não tá errado, porque eu acho que, lógico, tudo que é excesso não faz bem, mas tem pessoas que gostam de todo ano nos seus médicos para poder fazer os seus exames anuais, os seus check-ups anuais, que isso é muito importante. A gente não está discriminando aqui, mas tem gente que vai no médico uma vez cada 10 anos, 15 anos. Então, também. Né? Os extremos sempre vão ter algum nível de disfuncionalidade, digamos assim. É verdade. E o ambiente, ele pode estar adoecendo sua mente, o ambiente como um todo, nem sempre o problema está dentro da pessoa, mas está no ambiente em que ele convive, né? Uhum. Então, na sua casa, no casa, no trabalho, enfim, ele pode ser um fator ali de piorar a doença mental da pessoa, não pode? Com certeza. Não só como piorar, às vezes como ser um dos fatores principais, né? A gente trabalha sempre pensando hoje em dia no modelo biopsicossocial, né? Então a gente acredita o quê? Que o adoecimento psíquico, ele é um adoecimento do corpo, da mente, né? Da mente psíquica e dos fatores envoltos, né? Fatores sociais, muitas vezes. Então a gente teria ali nos fatores sociais esse ambiente que a pessoa se encontra. Uhum. E aí vamos imaginar aqui alguns cenários, né? Vou falar um cenário que é muito comum, pelo menos para mim. Eu convivo grande parte do meu tempo trabalhando. Então imagina que eu trabalho num ambiente onde eu não me sinto bem, onde eu sofro algum tipo de assédio moral, por exemplo, um ambiente onde eu sou bullying, um ambiente onde eu sou destratado, onde eu não me sinto valorizado. Esse é um ambiente de maior estresse. Se eu por acaso tiver algum risco biológico, digamos assim, para adoecimento psíquico, esse ambiente poderia sim desencadear um adoecimento, né? Um transtorno psiquiátrico. Sim. E aí vamos extrapolar. Uma pessoa que convive muito em casa. Se o ambiente domiciliar dela, né, que ela convive a maior parte do tempo, for um ambiente saudável, de validação, digamos assim, essa pessoa está protegida. Certo. Mas caso contrário, se ela lida com o ambiente de, por exemplo, um pai agressivo, que não valida, né, digamos assim, as conquistas daquela pessoa, que é muito crítico em relação a tudo que ela faz. Você não estuda direito, você estuda pouco, você vive... Qual o meio termo disso? Porque eu me enquadro nisso, tá? eu tenho que ser um pouco mais flexível, porque eu sou um pouco rígido com meus meninos, sabe? Os seus meninos? Mas aí tem que ver vários fatores. Qual a idade, quais outros ambientes que eles... 17 e 13, então assim, eu sou um pai rígido. Então eu tenho que... Vou prestar bem atenção aqui. Fazem terapia? Não. A terapia em casa, né, meninos, é assim, tá, né? Mas pode descontar aí. Não, mas eu sou um pai um pouco rígido, porque assim, a gente sabe que a juventude hoje está bem complicada, né? Então a gente... Então, mas é importante, isso é uma coisa interessante, tá? É importante a gente entender que rigidez não é o problema. Sim. O problema é como você aplica essa rigidez. Sim. Então uma coisa é uma pessoa ser rígida e punitiva de maneira agressiva. Sim. Né? Então, vou pegar aqui algum exemplo de histórias, né? Tinha um pai que cobrava muito, e aí quando eu não correspondia às expectativas, ele batia, ele xingava, ele explodia. Isso é um cenário. Outro cenário é um pai que cobra muito, entrega oportunidades, e quando essas oportunidades não são abraçadas, digamos assim, pelos filhos, eles vão ter... Me frustra. Isso aí. Isso aí. Isso daí é algo esse é meu cenário. Perfeito. Isso é funcional, né? É importante também a gente entender que não existe uma regra. Sim. Eu sempre falo para minha esposa também e para os meus amigos que vivem comigo que não existe uma regra de educação, né? Às vezes o que é certo para mim é errado para o outro, e o que é errado para ele é certo para mim, está tudo certo. A gente tem que respeitar, porque se tivesse uma cartilha de educação, eu acho que essa pessoa ia ficar rica, né? Porque não tem como a gente... Né, cada dia, cada família tem a sua percepção de criação, e educar hoje não é fácil, né? A gente entende ver muitos jovens aí depressivos, ansiosos, né? Eu tô naquela fase, eu com meu filho mais velho, que tá na fase agora do terceiro ano para o vestibular no ano que vem, acho que eu tô sofrendo mais do que ele. Ele é muito tranquilo quanto a isso. Mas faz parte da vida do cotidiano da gente, né? Como pai, a gente quer sempre o melhor para os filhos da gente, né? Existe uma
a gente tem uma das estruturas, um dos domínios cognitivos, que é a irradiação. A irradiação psicológica. É como se o outro conseguisse entender qual é o nosso status emocional, digamos assim. Então existe um certo reconhecimento dos filhos para com os pais da intencionalidade daquele conselho, daquela intenção do castigo, né? Então isso daí que você falou, por exemplo, não me traz a princípio nenhum red flag, nenhum sinal de alarme. Por quê? Porque imagino que a cobrança venha junto com demonstrações de afeto, né? Com manifestações de que a sua intenção... Com cuidado. Com zelo, falo do zelo. Ontem a gente estava gravando aqui, quinta, com o Dr. Marcos Daniel, e a gente estava falando sobre os acidentes de bicicletas no Espírito Santo, que de cada 10 acidentes de motocicletas, de motobike, né, elétrica no Brasil, 7 no Espírito Santo. Nossa! A gente até espantou quanto a isso. A gente falou um pouco aqui no contexto sobre os cuidados que a gente tem que ter e o zelo que os pais têm que ter pelos filhos, e os pais corrigirem os filhos quanto a isso, né? Não é só entregar a chave e a bicicleta ali, o cara vai fazer o que ele bem entender, porque nós vemos aí jovens de 13, 15, 17 anos que estão com uma motocicleta nas suas mãos, que acham que pode o mundo, mas tem que ter prudência, né? E cabe aos pais que estão fazendo isso chamar a atenção e vigiar esses filhos para que eles não sejam o próximo acidentado amanhã no hospital. É isso aí. Né? Então, tem que ter limite. E eu falo que o limite, ele não é para você punir, é para você precaver um possível problema com seu filho, né? Então a gente tem que ter cautela e justamente eu falo que é zelo, eu vejo isso como zelo, como cuidado. Então a gente precisa levar essa conscientização para os pais, que muitas das vezes puxar a torneirinha ali, fechar a torneira, não é só você sendo rude, mas você está tendo cuidado com a vida do seu filho. E esse cuidado é percebido pela criança, né? A gente percebe, assim, às vezes a gente quer ser cuidado, né? Até mesmo como adulto, às vezes a gente conta lá com o cônjuge, um dia que eu tô resfriado, eu gosto de ser cuidado, eu gosto de que minha noiva... Paparicado. Exatamente. Então isso faz parte da boa convivência, né? Do crescimento normal. Sim. Uma coisa que eu sempre comento, já que a gente tocou nesse assunto de família, de juventude, de família, eu gosto sempre de pontuar que até os 25 anos a gente ainda está amadurecendo o cérebro, né? A poda sináptica, que é o processo mais fino assim, de finalização da maturidade do cérebro, termina aos 25 anos. Então até lá é importante que exista assim, uma reflexão maior, uma intervenção muitas vezes dos pais, um aconselhamento sobre as decisões que os jovens tomam, né? Porque o amadurecimento do cérebro não terminou até lá. Então qualquer coisa que ele fique exposto, tanto de sofrimento psíquico, de adoecimento mental, vai ter um risco um pouco maior para a formação daquele cérebro, né? Então é uma coisa muito... Eu posso dizer que até os 25 anos, eu acho que pode ser que não seja, mas é onde eu formo a minha personalidade até os 25 anos. Perfeitamente. E aí, essa personalidade ela pode vir com o tempo me trazer consequências de adoecimento, ou a pessoa que se torna perfeccionista, ela adoece mais. Vamos lá. Essa parte de personalidade, ela é uma outra parte que tem crescido muito na área de psiquiatria, né? Inicialmente ela surgiu como teorias puramente psicológicas, né? Só que a gente foi aplicando isso em estudos científicos e a gente foi vendo o quê? Que existem algumas características, alguns traços de personalidade que predispõem mais ao adoecimento. Então eu, por exemplo, eu aplico um modelo que a gente chama de Big Five, né? Que são 5 grandes fatores. E um desses fatores a gente chama de neuroticismo. O neuroticismo é uma pessoa que às vezes é mais sensível aos sinais do ambiente, porque ela interpreta esses sinais muitas vezes como uma cobrança, como uma necessidade de ação, né? E isso acaba sendo interpretado na maioria das vezes como uma coisa negativa, certo, né? E a pessoa perfeccionista, a gente teria que avaliar, obviamente, esse estágio de perfeccionismo e o nível de sofrimento, mas ela se enquadraria em uma pessoa que às vezes tem um neuroticismo alto, né? Ser perfeccionista não é o problema. Mas o problema é sofrer com esse perfeccionismo, né? A pessoa se cobrar ao nível de não aceitar entregar nada além, né? Nada exceto a excelência. Então tem pessoas que a gente percebe o quê? Que a partir do momento que elas frustram a ideia de entregar o melhor serviço possível, elas se invalidam como seres humanos, né? Elas se julgam de uma maneira assim, excessiva, né? Ficam ao longo da semana toda pensando no porquê que aquilo aconteceu, porquê que ela não conseguiu entregar aquilo que ela pretendia, né? Então isso sim é um risco maior para o adoecimento. Não o perfeccionismo em si, mas como o perfeccionismo daquela pessoa X
é vivido, né? E desencadeia os fatores que vão prejudicar ela no fator de decisão. Perfeitamente. Isso é um dos sinais que a gente costuma abordar, né, durante o atendimento de saúde mental. Eu, por exemplo, eu trabalho muito com essa parte de teoria de personalidade. Eu acho que isso complementa muito na hora de estruturar o plano de terapia, o plano de tratamento, né? Tipo de atividade que a gente vai desenvolver. Chegou para mim mais uma pergunta aqui, doutor. Vamos ver se a gente vai conseguir atender ao telespectador. Tenho medo de tomar medicações psiquiátricas e ficar dependente ou dopado. Existem outras formas de me tratar? Psiquiatra só passa remédio? Olha só, esse daí foi um dos momentos, né, que a gente percebeu dentro da área de saúde mental. A gente muitas vezes traz esse estigma da psiquiatria do século passado, né? De que era uma psiquiatria manicomial, uma psiquiatria da loucura, digamos assim, né? Da internação, daquele paciente... Você psiquiatra que tá doido. Isso aí. Isso não existe mais, né? Sim. O que a gente percebe hoje em dia é justamente o contrário. A gente tem conseguido evitar que o adoecimento chegue no estágio de internação, de hospitalização. E tudo isso pensando o quê? Em várias estratégias de tratamento. A medicação é uma delas, sim, mas não é a única. E com o tempo tem cada vez mais se mostrado uma estratégia que sozinha não é tão eficaz quanto em combinado. Perfeito. Então, junto com a medicação, o paciente sempre vai ter outras recomendações. Pelo menos eu trabalho assim. Então ele vai sair com recomendações de atividades físicas, de atividades sociais, de hobbies, né? Atividades que às vezes fazem ela desligar o cérebro por tipo de preocupação específica que tem. A parte alimentar é muito importante e a saúde do corpo, hormonal. Você falando aqui agora, eu lembrei lá de casa que às vezes eu fico com minha esposa, ela fala assim, eu chego em casa, eu vou assistir minha série muda, né? Que pra mim é uma terapia, né? Ela chega em casa, gosta de assistir a série dela, eu falo, por quê? Por que eu gosto de assistir essa série? Porque como a gente está o dia todo ligado, pensando em mil e uma coisa, trabalhando aqui, pensa aqui, faz um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Eu chego em casa, eu quero me desligar. Então ela fala que eu vou assistir minha série muda. São aquelas séries que tem as pessoas fazendo comida, limpando roça, fazendo alguma coisa que não conversam com você, mas que você está entendendo tudo que eles estão fazendo. E aquilo ali me traz uma calma tão grande, uma tranquilidade que me traz um sono assim profundo durante a noite toda. É uma terapia, né? Então, como você falou, muitas vezes é você fazer algo que te dá prazer, que você se sente bem, né? E já para ela já é uma coisa que deixa ela irritadíssima. Então, cada um tem uma forma de né? Até eu falei pra ela que eu vou ter que pôr duas telas no quarto, porque uma pra você assistir sua série, pra mim assistir minha série muda, porque é o que me dá conforto, né? E que me desacelera. E a gente precisa dessa desaceleração, porque a gente possa ter uma vida saudável mental, né? Com certeza. Então é importante isso, até porque a saúde mental dos adultos está cada vez mais piorando, na verdade, né? Então, estamos cada vez mais frágeis dentro do contexto social, do contexto mundial aí, por causa da tecnologia, tudo é muito rápido, as pressões do dia a dia, do trabalho, dos impostos, encargos, a economia como um todo. Então, a gente que tem uma sobrecarga muito grande aí com funcionários, com empresa, isso desgasta muito, né? Então, nossa saúde mental, ela tá realmente piorando, né? Certamente. É o que a gente percebe no dia a dia, assim. Mas é importante, assim, justamente isso que você estava falando, né? A pessoa entender que o tratamento, né, que o acompanhamento em saúde mental, ele não é um acompanhamento único. Cada pessoa tem seu modo de funcionamento. E é importante a gente entender esse modo de funcionamento durante as consultas, para que a gente planeje a melhor maneira de superar aquela situação, aquele sofrimento que a pessoa pode estar tendo. Sim. Então, todas essas outras estratégias vão entrar como isso, né? Os hobbies. Então, hoje a gente pode dizer que existe um tratamento psiquiátrico moderno, né? E qual que são as intervenções dentro do contexto da psiquiatria moderna que nós podemos trabalhar com tratamentos para o ser humano, que não apenas é o cérebro, mas como um ecossistema geral? Porque hoje a gente entende que não é só medicação na psiquiatria moderna, mas são outros cofatores, né? O senhor já falou aqui, mas vamos só relembrar para o pessoal de casa saber que hoje existe um tratamento específico para a psiquiatria moderna. Perfeitamente. Primeiro ponto, eu vou começar com psicoterapia, né? A parte de acompanhamento com psicólogo, com um terapeuta como um todo, ele sempre vai ser um dos pontos muito preponderantes no tratamento psiquiátrico. Por quê? Porque a medicação ela tende a fazer efeito no
durante o tratamento. Curto, médio prazo. Curto, médio prazo. Só que a gente precisa também associar mudanças no comportamento. Modo de vida. Na maneira que a pessoa se enxerga o ambiente, para que a gente consiga ter mudanças sustentadas, né? Certo. Então a psicoterapia seria uma delas. A outra parte seria a parte da saúde física, atividade física, envolvimento. Cuidado do corpo. Cuidados do corpo, exatamente. Às vezes até a parte estética, né? O cuidado com a estética, ele é um dos pontos que a gente avalia no atendimento de saúde mental. Então, E faz toda a diferença, tá, doutor? Faz toda a diferença. Eu digo, quando há 2 anos atrás, antes de eu fazer minha bariátrica, menino, eu andava num estresse, uma ansiedade. Até hoje a gente anda mais ou menos, né? Porque parece que nada flui, entendeu? Uma simples camisa irritava. Você ir para um ambiente, qualquer coisa, se você suava igual uma vara verde, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Então, assim, e faz toda a diferença. Toda a diferença. A percepção do corpo, ela é um sentido neurológico, né? A gente tem um sentido que a gente chama de senso-percepção. Então, como a pessoa percebe uma sensação realmente de física do corpo, ela gasta processamento no cérebro. Sim. E, obviamente, a gente não tem estudos tão específicos sobre essa área, mas a gente pressupõe o quê? Que isso gere algum nível de interpretação pelo cérebro. Sim. Né? Então, um outro exemplo, né, disso que você falou. Uma mulher que está passando pela menopausa, ela muda totalmente a maneira que percebe o próprio corpo, porque ela vai ter alterações na libido, ela vai ter alterações capilares, ela vai ter alterações na pele. Então tudo isso vai gerar... A pele deixa de ser uma pele mais fosca, mais opaca. Exatamente. Né? Que interfere fator hormonal, enfim. Tudo isso vai gerar para ela uma percepção diferente. Sim. E fora isso, por exemplo, a gente diria ali da saúde. E nós falamos muito da mulher, esquecemos um pouquinho dos homens, né? Os homens após os 40, 45 anos aí, estão também aí bem ansiosos, muitas das vezes, devido ao dia a dia, correria, obesos, deve chegar para você uns casos de impotência, né? Por causa da ansiedade. O que a gente recomendaria para esses homens aí que estão aí dos 45, 40 a mais, para poder, que estão ansiosos, que não gostam de procurar uma ajuda psiquiátrica, uma ajuda profissional que trata mais a parte da mente? O que a gente diria para esses homens aí buscar ajuda, né, a um profissional para que ele possa ter uma qualidade de vida melhor, né? Não é só a mulher, né? O homem também. Baixa testosterona, né? Porque nós também temos taxas hormonais que temos que manter em dia, né? Lógico que a mulher, quando fala em fator hormonal, a mulher é muito mais complexa do que o homem. Mas uma vez que nós, homens, não temos essas taxas também normais, também implica também vários fatores, né? Perfeito. Depressão, ansiedade e complexos também, né? Exatamente. O homem, ele tem muita dificuldade em se enxergar como vulnerável, né? Isso é um problema que a gente percebe assim na nossa sociedade. Então, a principal dica é que pensar no cuidado em termos de masculino é pensar também no cuidado da família, né? O que a gente percebe muitas vezes na área da medicina? De que o homem adoece antes. São adoecimentos muitas vezes mais graves. Ele vai ter uma doença que vai causar alguma sequela neurológica. Morre mais do que mulher. Morre mais do que as mulheres. Então imagina, a última coisa que a gente quer, né, isso é global quase. Ninguém quer ficar numa cama, acamado, aos 70 anos de idade. Sim. A gente quer viver a vida plenamente até o máximo que a gente conseguir. E o cuidado, começando antes, a gente tem mais chance de atingir esse tipo de objetivo. É importante o homem pensar que ele não está cuidando só da saúde dele, ele está cuidando da saúde familiar também. Né? Esse é o gancho inicial. Obviamente, até porque ele é o esteio da família, né? Perfeitamente. E com o tempo, a gente, obviamente, através das consultas, tentaria mudar a percepção dele. Por que não se cuidar? Né? A gente tem percebido uma mudança, de certa forma, nas gerações mais novas, né? Sim. O cuidado com a beleza, com a parte estética, com a saúde, Sim. tem mudado, né? As Sim. pessoas estão tomando mais água, estão buscando suplementação, atividade física, isso é muito bom. Só que a gente ainda percebe uma desproporcionalidade entre homens e mulheres. E aí, especificamente para os homens... É só vocês numa academia. 70% é mulher e 30% é homem. Exatamente. Né? As mulheres são muito mais vaidosas do que os homens mesmo, Sim. né? Então, faz parte. Então, mas a gente entende que está mudando esse cenário, né? Uhum. Vamos aqui, então, a gente tem um pequeno bloquinho aqui no Check-up da Saúde que a gente faz sobre mitos ou verdades, né? Então aí o senhor vai nos desmistificar se isso é mito, se é verdade ou se é verídico ou não, né? Vamos dizer assim. Uhum. Ansiedade é sempre uma doença? Mito. A ansiedade é um circuito natural que o ser humano possui. Ela pode sim ser motivo de adoecimento.
mas nem sempre. Uma ansiedade, ela pode ser normal em vários contextos, né? É uma preocupação que às vezes vai ajudar a pessoa a desempenhar, a performar em uma determinada situação. Um sistema de alerta muitas das vezes também, Exatamente. Né? Depressão é falta de força de vontade? Jamais. Isso é uma frase excludente, preconceituosa, que hoje em dia, assim, é intolerável escutar esse tipo de coisa. Até porque a gente lida muito com... é fraqueza, né? Jamais. Depressão é uma doença. É uma doença. Primeiro, grave, né? Uma doença grave que gera aumento de mortalidade e é uma doença que tem intervenção. Então esse tipo de frase já começa com um preconceito individual. A pessoa que acredita que a depressão é fraqueza é uma pessoa que acaba atrapalhando muitas vezes o tratamento de quem precisa. Entendi. E a psiquiatria, só receita remédio? Não, jamais. Isso é um paradigma que a gente já ultrapassou há muitos anos e eu tento sempre deixar isso claro nas consultas. A medicação é uma das estratégias e às vezes nem a principal, é uma delas. E aqui, uma das mais importantes aqui, antidepressivos causam dependência? Quando bem indicados pela pessoa certa, não. Podem sim causar, principalmente algumas classes, mas por isso tem que ter uma avaliação Ter acompanhamento constante. Mas assim, não existe isso de que medicação causa dependência. Se ela foi bem prescrita no momento adequado para o transtorno correto, não. Ser acompanhado de acordo com as doses, porque sempre tem aquele platô ali que você tem que ajustar a dose, né? Uma vez tendo acompanhamento do profissional ali, que ele vai fazer o ajuste de dose, o risco de causar uma dependência é muito menor, né? O que as pessoas às vezes confundem também é o efeito da medicação, né? Imagina uma pessoa que está passando por um momento de depressão muito grave, de ansiedade muito intensa e precisa abrir mão de medicações, né? Precisa utilizar as medicações. Sim. Essa pessoa muitas vezes vai ter a melhora dos sintomas pela medicação. E aí ela vai manter essa medicação até que o tratamento com as outras estratégias ocorra. Sim. E isso às vezes pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos. E aí a análise das outras pessoas ou do próprio paciente pode ser o quê? Eu estou dependente da medicação. Não, você não está dependente da medicação, você está em tratamento. Assim como, por exemplo, eu não vejo uma pessoa que usa metformina e falo que ela está dependente da metformina. Eu falo que ela está tratando diabetes, né? Então, assim, obviamente, diabetes vai ser uma doença crônica, o tratamento pode postergar pelo resto da vida. Sim. Quando a gente fala de depressão, ansiedade, não necessariamente. Mas é um tratamento que pode durar, sim, alguns anos. Então é importante não ter esse tipo de confusão. Prolongado pode levar de médio a longo prazo, né? Isso aí. E menopausa pode afetar a saúde mental? Perfeitamente. Assim, com certeza pode e muitas vezes vai afetar, né? E esse afetar pode ou não requerer intervenções, né? A parte hormonal, que conforme a gente conversou, sim. A parte de vitaminas, né? Vitamina B12, vitamina D, a parte de psicoterapia, atividade física, cuidado capilar, cuidado de pele, procedimentos estéticos, isso tem uma miríade. São vários fatores que são preponderantes aí para melhora do processo, né? Isso aí. Doutor, outra pergunta que eu vou te fazer aqui, que a gente está num check-up bem prático, né? Quais são as 3 orientações que você deixaria para o nosso ouvinte de casa aí quanto à psiquiatria, à saúde mental como um todo? Primeiro ponto se você sente algum nível de desconforto com a sua maneira de lidar com o dia a dia, com os problemas, procure ajuda. Mesmo que essa ajuda não vá levar a algum tratamento, alguma medicação, pense que você está buscando o próprio cuidado, né? O bem-estar, o conceito amplo de saúde. O segundo cuide bem do sono. O sono é uma dos eventos mais importantes do seu dia, né? Então é importante dormir, acordar descansado, dormir o número de horas adequados, não ter o sono interrompido durante a noite. E por último, não tenha vergonha de procurar ajuda. Muitas vezes a gente percebe um preconceito quanto ao adoecimento psíquico, a pessoa se sente fraca, se sente dependente de outras para conviver bem consigo mesma. É importante entender que talvez essa sensação de fraqueza seja temporária. Sim. Talvez no momento a pessoa realmente esteja necessitando de ajuda para atingir esse bem-estar. Sim. E nós, profissionais, estamos ali para ajudar a pessoa a atingir esse objetivo. Né? Ótimo. Vamos lá então, gente. O que você está levando deste episódio aqui com o Dr. José Maia?
tá? Nem toda tristeza é depressão, correto, doutor? Certamente. Né? Até porque nem toda ansiedade é doença e o sofrimento faz parte da experiência humana, certo? Né? Outro fator importante, não existe saúde mental sem saúde hormonal, correto, doutor? Correto. Né? Menopausa e climatério podem impactar profundamente a saúde emocional do paciente, né, como um todo. Outro fator importante, sono ruim afeta diretamente o cérebro, certo? Certo. Né? Até porque a memória, o humor e qualidade de vida depende de um sono reparador, né? Outro fator importante que você vai ter nesse episódio aqui, que você aprendeu, exaustão emocional pode parecer depressão? O ambiente em que você vive influencia diretamente a sua saúde mental. Autoconhecimento é ferramenta terapêutica? Com certeza. Né? Porque o tratamento moderno vai muito além da medicação, né? Então hoje o profissional na psiquiatria da saúde mental ele trabalha o organismo como um todo. A mente é um fator preponderante, sim, mas o organismo também é um coadjuvante na recuperação do tratamento. E lembrando sempre, assim, o que a gente comentou muito ao longo dessa nossa conversa é tratamento e prevenção. A gente quer tratar quando for necessário e prevenir sempre. Perfeito. Prevenção é o melhor remédio. Isso aí. Né? E buscar ajuda não é sinal de fraqueza, né? É sinal de consciência. Então você que está aí, vou buscar ajuda, não tenha vergonha. Deixa a vergonha de lado, vai procurar um profissional, vai buscar ajuda. Pelo menos assim você vai entender que nem sempre o que você acha que é, muitas das vezes, uma depressão ou até mesmo algo que está te prejudicando, o profissional habilitado, o doutor ali, José Maico, atende uma lista de diagnóstico também e está ali disposto para te atender, para te dar informações coerentes para que você tenha uma saúde e uma qualidade de vida melhor aí no seu dia a dia, né? Doutor, qual que é a nossa regra de ouro hoje do nosso podcast que a gente pode dizer para o pessoal ali de casa? Eu entendo que a saúde mental não é a ausência de sofrimento, né? Ela é a capacidade de enfrentar a vida sem perder quem você é. Isso aí, perfeitamente. Seria enfrentar os desafios de uma maneira funcional. A gente usa muito o conceito funcional quando a gente fala de saúde mental, né? É você passar por um momento de tristeza, entendendo que é um momento limitado, temporário, que você vai ter forças, vai ter capacidade para superar esse momento. Doutor, o que o senhor deixaria hoje para o pessoal de casa aí sobre o que nós falamos aqui nesse bate-papo? Foi muito bacana, você deixar que vai ficar até a noite aqui, né? Para que eles possam entender um pouquinho do que nós falamos hoje. Qual que é o seu recado para o pessoal aí de casa? Olha, o meu recado principal é: tratamento de saúde mental ele não é um tratamento único. Ele é um tratamento individualizado e que vai envolver várias esferas. Ele vai envolver a esfera hormonal, a esfera da saúde física, a esfera psicológica, do contexto de vida e, quando necessário, a esfera das medicações psiquiátricas. Show de bola. Quero agradecer aqui ao senhor Dr. José Maico pela participação e por compartilhar tanto conhecimento com a gente. Agradeço você de casa por estar com a gente até esse momento ali, né? Se você gostou do nosso episódio, dá o seu like, inscreva-se no canal e também se quiser colocar alguma sugestão de entrevista, vai ali no nosso canal de mensagens, pode colocar o que você acha interessante que a gente vai trazer nos próximos episódios, tá? De antemão, agradeço a sua audiência, agradeço a sua estadia com a gente no canal até o momento e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.